Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do livro A Missa de Sempre, de Dom Marcel Lefebvre, a Missa de Lutero. Vimos anteriormente como o novo rito atenuou os dogmas fundamentais manifestos na missa celebrada segundo o rito tradicional. Por várias vezes, Monsenhor Lefebvre afirmou que esta modificação vai no sentido de uma protestantização. Ele propõe a confirmação disto pela análise do culto eucarístico e do sacerdócio protestante. O luteranismo e o anglicanismo. Os protestantes concentram o culto sobre o homem, suprimem o ofertório, mudam as palavras da consagração, comungam sob as duas espécies e rezam em língua vernácula. A reforma deles estabeleceu-se progressivamente, embora o povo tenha descambado pouco a pouco na heresia sem se dar conta disso. Primeiro ponto: a reforma de Lutero. Lutero dizia: o culto era direcionado a Deus para louvá-lo. Passou-se então a se dirigir ao homem para consolá-lo, iluminá-lo. O sacrifício operava o primeiro lugar, o sermão vai suplantá-lo. Fecha aspas. Segundo a sua reforma, o introito, o glória, a epístola, o evangelho, os sanctus são conservados. Segue uma pregação. O ofertório e o cânon foram eliminados. O sacerdote simplesmente recita a instituição da ceia, diz em voz alta e em alemão as palavras da consagração e dá a comunhão sob as duas espécies. A consagração é cantada em alemão. Ela é concedida nestes termos: Nosso Senhor, na noite em que foi entregue, tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Fazei isto, cada vez que o fizerdes, em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice depois da ceia e disse: Tomai e bebei todos, isto é o cálice, um novo testamento, em meu sangue que é derramado por vós e para a remissão dos pecados. Fazei isto, cada vez que beberdes, em memória de mim. Essas narrativas, referentes à missa evangélica, não fazem pensar da liturgia reformada após o concílio? Quando estudamos todos os pormenores da nova reforma da missa em particular, ficamos estupefatos de nela encontrar todas as reformas que Lutero, os jansenistas e o concílio de Pistoia preconizavam. Nota de rodapé. O concílio de Pistoia é uma assembleia jansenista realizada pelo bispo de Pistoia e cujas decisões, assim como as do concílio de Florença, foram condenadas por Pio VII. Pio VI, perdão. Pio VI condena, entre outras, uma proposição desse sínodo pela simples razão de que ela omite a palavra transubstanciação, bem como a seguinte proposição, a proposição que afirma que é contrária à prática apostólica e ao conselho de Deus, não preparar o povo por vias mais fáceis para unir sua voz com a voz de toda a Igreja. Se ela é entendida no sentido de que é preciso introduzir o uso da língua vulgar nas orações litúrgicas, é falsa, temerária, perturba a ordem prescrita para a celebração dos santos mistérios, produz facilmente inúmeros males. Não há verdadeiramente diferenças entre a missa nova e a missa que Lutero celebrou durante toda a sua vida. Vede também as outras mudanças. Por exemplo, agora foi introduzida uma parte da narrativa das palavras da consagração. Mas é exatamente o que Lutero fez. Consultai o livro Luteranisme et Protestantisme de Christiani e encontrareis tudo isso citado ali.
Esse livro foi editado em 1910. Não é de hoje. Portanto, seu autor não podia pensar no que ia se passar em nossos dias. Lutero mudou exatamente as mesmas palavras na consagração. A única diferença é que Lutero suprimiu o pro multis, pro omnibus, por muitos ou por todos. Eu diria que ainda isso é melhor do que se faz agora, porque agora se diz pro omnibus nas línguas vernáculas, ao passo que ele apenas o suprimiu. Mas quanto ao resto é exatamente o mesmo. Suprimiu mysterium fidei, mistério de fé, e acrescentou quod pro vobis tradetur, que será entregue por vós na consagração do pão. Pois bem, é exatamente o que nos veio de Roma pelas notitiae, etc. O mesmo vale para a supressão do ofertório, porque Lutero não queria que fosse um sacrifício. Disse ele, abre aspas, recusamos absolutamente que esta missa seja um sacrifício. Chamemo-la de refeição, ceia eucarística, eucaristia. Fecha aspas. São exatamente os termos que se empregam hoje. A crítica interna mostra-nos também uma verdadeira ausência da teologia católica do sacrifício da missa, do sacerdócio, e enfim a ignorância da pastoral. Pode-se dizer que essas reformas em geral são completamente contrárias à verdadeira pastoral. A melhor prova disso é que depois dessas reformas, as pessoas abandonaram a prática religiosa em vez de aumentar o número de fiéis nas igrejas. Os próprios progressistas reconhecem que a prática vem sempre diminuindo. Segundo ponto, a reforma anglicana. O livro de Michael Davis, A Reforma Litúrgica Anglicana, recomendo vivamente a lê-lo, mostra que a reforma litúrgica resultante do Concílio Vaticano II é muito semelhante à reforma anglicana que foi realizada por Cranmer. No Novus Ordo imposto por Eduardo VI, o Confiteor, traduzido em língua vernácula, é recitado simultaneamente pelo celebrante e pelos fiéis, e servia de absolvição. A missa passou a ser uma refeição. Mesmo assim, os bispos esclarecidos aceitaram, afinal, o novo livro, para manter a paz e a união. É exatamente pelas mesmas razões que a Igreja pós-conciliar queria nos impor o Novus Ordo. Os bispos ingleses afirmaram, no século XVI, que a missa era um memorial. Uma propaganda bem sustentada fez impregnar os pontos de vista luteranos na mente dos fiéis. Os pregadores deviam ser agradáveis aos olhos do governo. Durante essa mesma época, o Papa apenas é chamado de o Bispo de Roma, já que não é o pai, mas o irmão dos outros bispos, e no caso presente, o irmão do rei da Inglaterra, que se instituiu chefe da Igreja Nacional. O Prayer Book de Cranmer, publicado sob o título The Book of Common Prayer e posto em circulação na festa de Pentecostes de 1549, esse livro foi composto por Thomas Cranmer para reagrupar todas as cerimônias do culto público anglicano em uma única coletânea. Ele marca a implantação da liturgia anglicana. Foi composto misturando partes da liturgia grega e da liturgia de Lutero. Como não pensar em Bugini, redigindo a missa dita de Paulo VI, com a colaboração de 6 observadores, entre aspas, protestantes, vinculados qualitate quo a concilium, para a reforma da liturgia? O Prayer Book começa com estas palavras, abre aspas, a ceia ou santa comunhão, comumente chamada missa. Prefiguração do famoso número 7 da Institutio Generalis, do novo missal, retomada pelo Congresso Eucarístico de Lourdes em 1981. A ceia do Senhor, também chamada de missa.
A destruição do sagrado estava inclusa também na reforma anglicana. As palavras do cânon deviam ser obrigatoriamente ditas em voz alta, assim como se passa nas Eucaristias atuais. A Inglaterra dos Tudors descambou para a heresia, sem bem se dar conta, aceitando a mudança sob o pretexto de adaptar-se às circunstâncias históricas do tempo, tendo à frente seus pastores. Hoje é toda a cristandade que corre o risco de tomar o mesmo caminho. Terceiro ponto, a implantação progressiva da reforma. Lutero estava muito descontente com Zwingli, Melanchthon e os outros. Eles eram os rigorosos que queriam sempre ir à frente e ir muito rapidamente. Lutero dizia: não, 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 devagar, devagar. Para a supressão do latim, para a comunhão na mão, para todas estas coisas. Devagar, devagar, cautela. Vai haver reações, ide devagar. Ele sabia muito bem que não se devia melindrar os fiéis, que não o teriam seguido se ele tivesse procedido de maneira demasiado brusca. Não se encontram nos textos litúrgicos heresias formais, porque senão os católicos que finalmente se tornaram protestantes ter-se-iam rebelado. Ele fez tudo isso de maneira habilidosa, e é exatamente o que se passou conosco. Eu diria até que Lutero foi ainda mais prudente e mais lento na aplicação das reformas do que as autoridades eclesiásticas atuais na aplicação do novo rito da missa. Lutero não hesita em manifestar o espírito liberal que o anima. Abre aspas. Antes de tudo, escreve ele, suplico amigavelmente todos aqueles que queiram examinar ou seguir esta ordenança do serviço divino, para que não veja aí uma lei constrangedora e nem saia seduzindo por aí as consciências das pessoas. Que cada um adote-a quando, onde e como quiser. Assim o quer a liberdade cristã. O rito de Paulo VI assemelha-se curiosamente aos ritos luteranos e anglicanos. Uma rápida olhadela nesses ritos basta para comprová-lo. Resta considerar o que era para Lutero a missa, a presença de Cristo na hóstia e o sacerdócio. A negação do sacrifício propiciatório. Lutero pretende que a fé salva sem as obras. Ele nega, por conseguinte, o ato sacrificial, que é a missa católica. Para ele, a missa é primeiramente liturgia e depois comunhão. Primeiro ponto. Lutero nega o ato sacrificial da missa. Um dos erros doutrinais mais graves de Lutero está fundado no seu princípio primeiro. É a fé ou a confiança que salva e não as obras. E um outro é a negação do ato sacrificial, que essencialmente é a missa católica. Para Lutero, a missa pode ser um sacrifício de louvor, isto é, um ato de louvor, de ação de graça, mas jamais um sacrifício expiatório, renovando e aplicando o sacrifício da cruz. Falando das perversões do culto nos conventos, ele dizia: o elemento principal do seu culto, a missa, ultrapassa toda a impiedade e toda a abominação. Eles fazem da missa um sacrifício e uma boa obra. Não houvesse outro motivo para deixar o hábito, sair do convento, romper os votos, este amplamente bastaria. A missa é uma sinaxe, uma comunhão. A Eucaristia foi submetida a um triplo e lamentável cativeiro. Foi vedado aos leigos o uso do cálice, foi imposta como dogma a opinião, inventada pelos tomistas, da transubstanciação. A missa passou a ser um sacrifício. Veja como Lutero odeia, a fé católica. Lutero toca aqui em um ponto capital. Não hesita, no entanto,
É, pois, um erro evidente e ímpio, escreve ele, oferecer ou aplicar a missa para os pecados, para satisfações em favor dos defuntos. Fecha aspas. Ele considera que a missa é, em primeiro lugar, a liturgia da palavra, em segundo lugar, uma comunhão. Só se pode ficar estupefato ao constatar que a nova reforma aplicou as mesmas modificações e que, na verdade, os textos modernos colocados nas mãos dos fiéis já não falam mais de sacrifício, mas da liturgia da palavra, da narrativa da ceia e da partilha do pão ou da Eucaristia. Lutero suprimiu o ofertório, porque oferecer a hóstia pura e imaculada se já não há sacrifício. Segundo ponto. Segundo Lutero, a missa é oferecida por Deus ao homem. Lutero escreve: a missa é oferecida por Deus ao homem e não oferecida pelo homem a Deus. Vede a impiedade de Lutero. A missa é oferecida por Deus ao homem e não o contrário. É evidente, pois, ele não aceita o sacrifício propiciatório. Lutero tirará as consequências desta heresia, suprimindo o ofertório que exprime claramente a finalidade propiciatória do sacrifício. Suprimirá a maior parte do cânon e apenas conservará o que ele chama de narrativa, a ceia. Então é de se ficar mesmo um pouco assustado ao ver que a reforma que Lutero fez em razão da sua heresia foi retomada pelo Novus Ordo, mas, evidente, supostamente sem a heresia. Terceiro ponto, a fé confiança dos protestantes. Os protestantes dizem há apenas um sacrifício, o da cruz. E é crendo no sacrifício da cruz que aplicamos em nós os méritos da cruz e que cobrimos os nossos pecados. Os nossos pecados são cobertos, porque eles não acreditam em uma renovação interior. Os protestantes não acreditam em uma renovação interior pela graça. Os méritos de Cristo, segundo eles, são imputados ao que crê, mas este permanece pecador. Como se fosse uma roupa que simplesmente cobre a sujeira e não dá um banho e limpa, como é a fé católica que professa isso. Para os protestantes não há uma continuação da redenção. Nosso Senhor morreu na cruz e redimiu o mundo inteiro. E acabou. Basta ter confiança em nosso Senhor Jesus Cristo para ser salvo. Para os católicos, ao contrário, nosso Senhor quis que participássemos do sacrifício da cruz, que recebêssemos seus benefícios, que as nossas almas fossem limpas dos pecados, pelo seu sacrifício perpetuado por seus sacerdotes. Com efeito, na última ceia, nosso Senhor disse a seus apóstolos: fazei isto em memória de mim. 1 Coríntios capítulo 11, versículos de 24 a 25. Nosso Senhor não disse: contai o relato da minha ceia, recordai-vos do meu sacrifício, mas sim facite, fazei este sacrifício, reproduzi este sacrifício, continuai meu sacrifício. Hoc facite in meam commemorationem. Há uma imensa diferença entre a doutrina católica e a doutrina protestante. Os protestantes esquecem e não querem reconhecer que nosso Senhor disse: hoc facite, fazei isto em memória de mim. Eles dizem simplesmente in meam commemorationem, recordai-vos de mim. Eis o que dizem os que não dão continuidade ao santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. A negação da transubstanciação. Lutero não crê no dogma da transubstanciação. Alguns de seus discípulos e outros protestantes posteriores chegaram à negação pura e simples da presença real. Melanchthon, Zwingli, etc. Daí a comunhão na mão sob as duas espécies. Nota de rodapé. Lutero pregava a consubstanciação.
a presença simultânea do corpo de Cristo e do pão. Essa afirmação foi condenada no Concílio de Trento, Denzinger, 1652. Abre aspas. Se alguém disser que no sacrossanto sacramento da Eucaristia fica a substância do pão e do vinho juntamente com o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e negar aquela admirável e singular conversão de toda a substância de pão no corpo e de toda a substância do vinho no sangue, ficando apenas as espécies de pão e de vinho, que a Igreja com suma propriedade chama de transubstanciação, seja excomungado. Lutero chega à negação da transubstanciação e da presença real, tal como foram ensinadas pela Igreja Católica. Para ele, o pão permanece, como diz seu discípulo Melanchthon. Nota de rodapé. Humanista e reformador alemão, professor, tendo sido autoridade em Wittenberg a partir de 1518, sofreu influência de Lutero, cuja teologia ele sistematizou de forma mais racional. Racional aqui, meus caros, no sentido de que os acidentes, o gosto de pão, o gosto de vinho estão ali, portanto, não tem como negar que ali existe uma substância de pão. Esse é o raciocínio desses teólogos protestantes, onde o nosso corpo não tem capacidade para identificar o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É um milagre, é uma transubstanciação, como o próprio nome o fundamenta. Esse teólogo ministrou conferências sobre teologia muito precisas e foi um dos principais autores da Confissão de Habsburgo. Tentou dar uma forma aceitável para os católicos da posição protestante. Seu ensinamento sobre a Eucaristia aproxima-se, afinal, da de Calvino. Portanto, Melanchthon, que se ergue com força contra a adoração do Santíssimo Sacramento, Cristo instituiu a Eucaristia para a recordação da sua paixão. É uma idolatria adorá-lo. Protestante burro. Daí a comunhão na mão e sob as duas espécies. Com efeito, negando a presença do corpo e do sangue de Nosso Senhor sob cada uma das espécies, é normal que a Eucaristia seja considerada como incompleta sob uma só espécie. Pode-se também, por aí, medir a estranha similitude da reforma atual e a de Lutero. Todas as novas autorizações concernentes ao uso da Eucaristia vão no sentido de diminuir o respeito, de se esquecer da adoração. A comunhão na mão e a distribuição pelos leigos, até por mulheres. A redução das genuflexões que acarretou o desaparecimento delas por parte de muitos padres, o uso de pão ordinário, de vasos profanos, todas as reformas contribuem para a negação da presença real, tal qual é ensinada na Igreja Católica. Nota minha, pessoal, já não testemunhei presencialmente, mas já fiquei sabendo de padres que celebravam com um cálice de vidro e não com um cálice de metal revestido de ouro por dentro, que é a dignidade que exige. A negação de um sacerdócio visível. Para os protestantes, é todo o povo de Deus que celebra sob a presidência do pastor. Primeiro ponto. Lutero. Ai dos pretensos sacerdotes. Em sua obra sobre a missa privada, Lutero tenta mostrar que o sacerdócio católico é uma invenção do diabo. Por isso ele invoca este princípio doravante fundamental. Abre aspas. O que não está nas Escrituras é um acréscimo de Satanás. Ora, as Escrituras não conhecem o sacerdócio visível, conhece apenas um sacerdócio, um pontífice, um somente, Cristo. Com Cristo somos todos sacerdotes. O sacerdócio é simultaneamente único e universal. Que loucura qualquer um querer assambarcá-lo. Toda distinção hierárquica entre cristãos é digno do anticristo. Ai dos pretensos sacerdotes.
Em 1520, ele escreve seu Manifesto à Nobreza Cristã da Alemanha, em que ataca os romanistas e pede um concílio livre. A primeira muralha erguida pelos romanistas é a distinção entre clérigos e leigos. Descobriu-se, diz ele, que o Papa, os bispos, os padres, os monges compõem o Estado eclesiástico, enquanto que os príncipes, os senhores, os artesãos, os camponeses formam o Estado secular. É pura invenção e uma mentira. Todos os cristãos pertencem, na verdade, ao Estado eclesiástico. Não há entre eles diferença nenhuma fora a da função. Se o Papa ou um bispo dá a unção, faz tonsuras, ordena, sagra, veste-se diferentemente dos leigos, pode criar engodos ou fazer ídolos ungidos, mas não pode fazer nenhum cristão, nenhum eclesiástico. Tudo que sai do batismo pode gabar-se de ser consagrado sacerdote, bispo e papa, ainda que não convenha a todos exercer esta função. Isto são palavras de Lutero. Dessa doutrina, Lutero depreende as consequências contra o hábito eclesiástico e contra o celibato. Ele mesmo e os seus discípulos dão um exemplo. Abandonam o celibato e se casam. Quantos fatos decorrentes das reformas do Vaticano II conformam-se com as conclusões de Lutero? Abandono do hábito religioso e eclesiástico, a ausência de todo caráter distintivo entre sacerdotes e leigos, a redução do Estado laico pela Santa Sé, de um número elevado de padres que se casaram. Este igualitarismo manifesta-se na atribuição aos leigos de funções litúrgicas, até então reservadas aos sacerdotes. Este ponto aqui é fundamental, gente. As benditas pastorais nas paróquias. Colocar os leigos para cumprir o papel do sacerdote causa transtornos e todos podem muito bem ser sinceros e olhar para a sua própria vida e perceber o quanto isso põe em risco a saúde da família. Recentemente, em algumas leituras sobre o que Dom Lefebvre explica das encíclicas dos papas, e inclusive em alguns vídeos do Centro Dom Bosco, era muito claro na Igreja Católica os bens do matrimônio, a prole, a união sacramental e a fidelidade, nessa ordem. E a prole, sendo a primeira, indica que os pais e a família têm um encargo muito elevado, que exige deles uma responsabilidade muito grande, que é cuidar dos filhos, educá-los e dar exemplo em casa. E não ficar saracoteando nas paróquias, abrindo as paróquias, sendo acolhida nas paróquias, ministério da leitura, ministério do panfleto, ministério do álcool gel. Tudo isso só acaba tirando o foco da igreja doméstica, que precisa existir, é um dever de toda a família isso. A partir do momento que eu fui tomando consciência junto com minha esposa da extrema dificuldade que existe entre viver o catolicismo em casa e atuar numa pastoral. É notório, todos conseguem observar isso nas famílias. Perceber que, às vezes, passa-se por cima de certas obrigações de famílias para o bem da paróquia, para o bem do padre ou para o bem da comunidade da paróquia. Isso é um problema sério do Novus Ordo. Isso acaba assaltando muitas famílias do dever que elas têm perante Deus de educar seus filhos. Eu sei que pode parecer muito radical, mas eu recomendo a todos, saiam das pastorais. Não faça parte de nada disso. Procure dedicar-se à sua vida pessoal em casa, dar exemplo de oração. Porque as obrigações nossas se resumem aos compromissos que fizemos perante Deus.
e no matrimônio nós fizemos um juramento de amar a esposa, educar os filhos. Aquilo perante Deus vale muito mais do que um compromisso com a paróquia. Um juramento perante Deus ou um compromisso com o padre. A ordenação é orientada para o serviço da comunidade e não mais para o sacrifício, que é o que justifica a concepção católica do sacerdócio. Ou seja, os padres eles são ordenados para o serviço da Eucaristia, para ofertar a Deus Pai o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo pelos pecados de todos ali. Segundo ponto, o sacerdócio dos leigos segundo Lutero. Para Lutero, todos os cristãos são sacerdotes. O pastor não faz senão exercer uma função presidindo a missa evangélica. Essas reflexões de Lutero sobre o culto eucarístico e o sacerdócio manifestam o abismo que o separa do catolicismo. E isso pode ser replicado a todos aqueles que ainda não aceitaram que o Concílio Vaticano II causou um transtorno monumental na Igreja. Mais uma vez, essa iniciativa minha de fazer essa leitura do livro do Dom Lefebvre é para que algumas pessoas que estejam com alguma dúvida a respeito da crise atual da Igreja, de algumas declarações um pouco conturbadas do Papa Francisco, possam perceber que existe sim um movimento dentro da Igreja na tentativa de diminuir a verdadeira profissão de fé do catolicismo de sempre. Por isso, eu peço à Virgem Maria que ilumine as pessoas, a fim de que elas possam enxergar todos os malefícios que o Concílio Vaticano II vem causando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.